Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o professor Ítalo. Eu vim resolver alguns exercícios de raciocínio lógico envolvendo proposição, tabela verdade e equivalência, tá bom? Bom, são 14 exercícios, vamos começar aí pelo primeiro, que diz o seguinte: as proposições são ditas orações quando apresentam sujeito e predicado. Assinale qual alternativa apresenta somente proposições a partir da seguinte relação. Então vamos lá. Então, proposições são orações que apresentam sujeito e verbo, sujeito, verbo e predicado. Ou seja, a gente vai ter que conseguir julgar a frase como verdadeira ou falsa. A partir do momento que você fala que ela pode ser verdadeira ou falsa, ela é uma proposição. Se não acontecer isso, ela não é uma proposição, certo? Então aí a primeira diz assim: 5 menos 2 é igual a 4. E aí, 5 menos 2 é 3, e daí você consegue julgar se o 3 é igual a 4. Verdade ou falso? No caso é falso, mas eu consigo fazer esse julgamento. Então, ela é uma proposição, certo? No 2, Hebe é francesa. Consigo falar se Hebe é francesa ou não? Consigo. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, o 2 também está correto. O técnico de handball. Bom, técnico de handball o quê? Não tem verbo, não tem predicado, ou seja, isso não tem como você julgar verdadeiro ou falso. É simplesmente aí um período, ou seja, não é uma proposição. Na 4, o nascimento de André. O nascimento de André é o quê? Eu consigo julgar verdadeiro ou falso? Não consigo. Só poderia julgar se ele falasse: o André nasceu, por exemplo. Aí poderia ser verdadeiro ou falso. Mas nesse caso, o nascimento de André eu também não consigo julgar nada. Portanto, também não é uma proposição. No 5, o triplo de um algarismo. O que tem esse triplo do algarismo? Não fala mais nada, tá certo? Então, pelo mesmo motivo, eu não falo que é uma proposição. E por último, o dobro de 7 é maior que 12. Consigo fazer o dobro de 7? Consigo, 14. Ele é maior do que 12? Aí você consegue julgar se sim ou não, ou seja, verdadeiro ou falso. Portanto, é uma proposição. Então, nesse caso, nós temos o 1, o 2 e o 6. Portanto, alternativa letra A. Esse é o nosso primeiro exercício. Vamos para o exercício de número 2. A alternativa que apresenta um exemplo de proposição composta é... Então, o que é proposição composta? É aquela que vai envolver duas orações, tá certo? Que vai utilizar os conectivos e ou se. Então, se somente se e o ou, tá certo? Então, um desses 5 casos vai ser composta. Então, vamos ver. Antônio é cantor. Ela é simplesmente uma proposição simples, tá ok? Não tenho nenhum conectivo aqui. Maria é alta. Também é uma proposição simples. Joaquim está em Vila Lângaro. Tá, também uma proposição simples, não está dizendo mais nada. Maria gosta de música eletrônica. Também uma proposição simples, só a Maria gosta de música eletrônica, não está falando de mais nada. Então, simples. Maria estudou e Antônio passou no teste. Agora sim, ó. Aqui nós temos uma proposição que eu consigo falar se é verdadeiro ou falso. No caso, Maria estudou, pode ser sim ou não. E aqui a gente coloca Antônio passou no teste, sim ou não. Então, são duas proposições ligadas pelo conectivo e. Então, nesse caso, a alternativa letra E é uma proposição composta. Então, esse é o exercício de número 2. Vamos para o exercício de número 3, que diz o seguinte: segundo a lógica aristotélica, as proposições têm como uma de suas propriedades básicas poderem ser verdadeiras ou falsas, isto é, terem um valor de verdade. Assim sendo, a oração "a Terra é um planeta do sistema solar", por exemplo, é uma proposição verdadeira, e a oração "o Sol gira em torno da Terra", por sua vez, é uma proposição comprovadamente falsa. Mas nem todas as orações são proposições, pois algumas orações não podem ser consideradas nem verdadeiras e nem falsas,
como é o caso da oração. Então, agora a gente vai ver qual oração não é uma proposição, ou seja, que eu não consigo julgar nem verdadeiro, nem falso. Então, ó, o trigo é um cereal cultivável, de cuja farinha se produz o pão. Beleza, eu consigo falar se isso é verdade ou se isso é falso. Então, é uma proposição simples. Metais são elementos que não transmitem eletricidade. Também consigo julgar verdadeiro ou falso. Se eles não transmitirem, é verdade. Se eles transmitirem eletricidade, essa oração é falsa. Portanto, se eu posso julgar verdadeiro ou falso, é uma proposição. No C, rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Como que eu julgo isso daí? Eu estou fazendo uma frase imperativa, ou seja, estou dando ordem, né? Rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Como que eu consigo falar que é verdadeiro ou falso? Não consigo. Então, nesse caso, não é uma proposição. Portanto, alternativa letra C. Mas vamos ler as demais. O continente euroasiático é o maior continente do planeta. Então, tá aí um verbinho. E aí a gente consegue julgar se esse continente realmente é o maior ou não do planeta. Então, é uma proposição. Consigo falar se é verdade ou falso. E por último, ursos polares são répteis ovíparos que vivem nos trópicos. Também consigo julgar se é verdade ou falso, tanto que eles não são ovíparos, não são répteis, ela é falsa, ou seja, eu consegui julgar verdadeiro ou falso, então é uma proposição, tá certo? Então esse foi o exercício de número 3, vamos para o exercício 4, que fala o seguinte, sejam as proposições, está frio, está nevando. Traduzir para a linguagem corrente as seguintes proposições. Então, ó, a proposição P é está frio, a proposição Q é está nevando. E aí eu vou utilizar os símbolos lógicos para transcrever essas frases. Esse símbolo que está na frente do P aqui é o de negação. Então, eu vou negar o P. Quem quer o P? Está frio. Então, a negação dele é não está frio. Tá ok? Então, fica dessa maneira aí. Vamos para a letra B. O P, o símbolo lógico aqui do E e o Q. Ou seja, eu vou ter que escrever está frio, certo? E, né, que é esse símbolo lógico, está nevando, tá certo? Então, ficaria dessa maneira a nossa frase. Na letra C, temos o P, esse símbolo lógico que significa o ou, e depois o que. Então, vou colocar primeiro o P aí, que é está frio, tá certo? E daí o símbolo lógico que é do ou, que nem eu comentei, e completo com o que é o está nevando, tá bom? Então, aí a nossa letra C. Na letra D, usa esse símbolo lógico aqui da flechinha dupla, que é? É o C e somente C. Então, eu vou copiar primeiro o P, que fala que está frio, que é a relação dessa preposição, né? E daí, C e somente C, então aqui não tem vírgula, tá bom? C e somente C está nevando, que é a preposição que. Então, somente C está nevando. Então, ficaria dessa maneira a nossa frase. E agora vamos para a letra E, que usa o símbolo lógico do se, então, da condicional, e aí ainda a negação do que. Então, ó, primeiro eu vou colocar o P, mas eu vou ter que colocar o se na frente, porque da condicional. Então, se está frio, então, né, colocamos a vírgula aqui, então, agora a negação do que? E a negação do que é não está nevando, tá certo? Então, ficaria dessa maneira aí nossa frase do item E. No F, temos o P, o símbolo lógico do ou e depois a negação do que. Então, coloca aí primeiro a proposição P, que é está frio, aí depois nós temos o ou, e aí a negação do P, que é não está nevando, tá certo? Então, ficaria
dessa maneira: está frio ou não está nevando. No nosso último item, ele diz o quê? Negar P, usar o conectivo e negar o quê? Então, vamos negar o P primeiro. O P era está frio. A negação dele é não está frio. E aí, começaria dessa maneira. Depois, nós temos o conectivo ou. E aí, a negação do quê? Como o que é está nevando, eu vou escrever aqui a negação dele é não está nevando, tá certo? E aí, nós temos o nosso quarto exercício, tá ok? Vamos aí para o exercício 5, que diz o seguinte: julgue verdadeiro ou falso os itens a seguir. Então, vamos lá. Aqui, 3 mais 2 é igual a 7, portanto, isso é falso, tá certo? Porque 3 mais 2 é 5, e 5 mais 5 é 10, então é verdadeiro. Só que eu estou usando o conectivo e, tá certo? E daí o conectivo e, o que eu posso falar sobre ele? Ele só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Portanto, por causa desse conectivo e, falso e verdadeiro, isso se torna falso, tá certo? Então, a letra A é falsa. Vamos para B. Na B, 1 é maior que 0? É, verdade. Aí temos o conectivo e de novo. E aí, 2 mais 2 é 4? É verdade. E verdade e verdade, isso é verdade, tá certo? Vamos para C. Paris é capital de Portugal? Não, Paris é capital da França, ou a capital de Portugal é Lisboa. Então, isso é falso. Aí ele usa o conectivo ou e fala: Recife é a capital do Ceará? Não, Recife é a capital de Pernambuco, ou a capital do Ceará é Fortaleza, enfim. Isso é falso. Portanto, ele está usando aqui o conectivo ou. E falso ou falso é falso, tá certo? Ou para ser verdadeiro, uma delas teria que ser verdadeira. Como as duas são falsas, então fica falso, certo? Na letra D, 3 mais 2 é igual a 6? Mentira, 3 mais 2 é 5, e 5 não é igual a 6. E na outra, 4 mais 4 é 8, então não é igual a 9, portanto é falso. Só que a gente está usando que conectivo agora? A gente está usando da condicional, que é o se então. E o se então falso com falso é verdade. No se então ele só é falso quando for verdade no primeiro e falso no segundo. Todos os outros casos são verídicos, tá bom? Então vamos lá. Na letra E, o 2 é igual a 3? Não, isso é falso. C, somente C, 5 maior que 4. 5 é maior que 4? É, verdade. E aí eu estou usando o conectivo C, somente C. E nesse caso, ele só é verdade quando os dois valores lógicos forem iguais. E aqui eu tenho valores iguais? Falso e verdadeiro. Não, são diferentes. Então, se são diferentes, no C, somente C é falso, tá bom? E agora, por último, aí 2 é menor ou igual a 3? Isso é verdade. Portanto, ficou verdade. Tá certo? Então, esse é o nosso exercício número 5. Vamos para o exercício de número 6, que diz o seguinte: considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos. Maria é uma excelente enfermeira. Isso é falso. Joel não é um carpinteiro. Verdade. Paulo é um cantor de pagode. Verdade. E Sandra não é analista competente. Então, é falsa. E aí, a partir dessas proposições, que ele já falou que é falso, que é verdadeiro, a alternativa que apresenta uma proposição composta verdadeira é... Então, eu vou ter que julgar frase por frase e ver o que vai dar, tá certo? Então, ele começa com a letra A. A letra A, ele está usando: se Paulo é um cantor de pagode, então Maria é uma excelente enfermeira. Então, vamos lá. Paulo é um cantor de pagode? Vem aqui, Paulo é um cantor de pagode, é verdade. Maria é uma excelente enfermeira? Maria é uma excelente enfermeira é falso. E aí, no caso do se então, verdade com falso é falso. Lembra? Vera Fischer é falsa. Vera Fischer, assim que eu decoro. Bom,
Então, a letra A é falsa, não é a nossa resposta. Na B, Joel não é um carpinteiro e Sandra não é uma analista competente. Então, aqui está usando o conectivo E. Joel não é um carpinteiro. Verdade ou falso? Joel não é um carpinteiro. Verdade. Então, eu começava com verdade. Eu vou colocar aqui do ladinho para não atrapalhar as outras alternativas. E aqui, Sandra não é uma analista competente. Sandra não é uma analista competente. É falso. E aí, eu estou usando verdade e falso. E o E só é verdade quando os dois forem verdades. Então, como a nossa segunda proposição é falsa, isso fica falso. Então, a alternativa B também está errada. Na C, Paulo não é um cantor de pagode. Ele é um cantor de pagode. Então, já começa com falso. Aí ele usa ou, então está usando o conectivo ou. Sandra é uma analista competente. Como ele falou que Sandra não é uma analista competente, é falso, então Sandra é uma analista competente. Então, isso é verdade. E aí, falso ou verdade, isso se torna verdade, tá certo? No ou, basta uma das duas serem verídicas para a gente falar que é verdade. Então, alternativa letra C. Mas vamos ver as próximas também. C. Maria não é uma excelente enfermeira. Então, está falando que Maria não é uma excelente enfermeira. Verdade ou falso? Maria é uma excelente enfermeira? É falso. Ou seja, Maria não é uma excelente verdadeira, que é o que está aqui, certo? Uma excelente enfermeira. Então, isso é verdade. E na segunda, ó, então, Sandra não é uma analista competente. Sandra não é uma analista competente, é falso. Então, ele está usando se então com verdade e depois falso. E lembra que Vera Fischer, no se então, isso é falso, tá certo? Por isso que não é a alternativa D. E por último, Joel é um carpinteiro. Joel é um carpinteiro, vai ser falso, porque Joel não é um carpinteiro, é verdade. Então, Joel é um carpinteiro, é falso. E daí está usando o ou, né? Tá aqui. Paulo não é um cantor de pagode. Então vamos lá, cadê o Paulo? Paulo é um cantor de pagode. Aqui ele fala que é verdade. Como aqui ele está falando que não é um cantor de pagode, então é falso. E falso ou falso, isso é falso, tá certo? Portanto, realmente a alternativa letra C. Vamos aí para o nosso sétimo exercício, que diz o seguinte: Ada é alegre e Beth é amigável. É falso. E como ele está usando o conectivo e, então uma delas é falsa ou as duas é falsa. Não consigo dizer nada. Carla é faladora ou Dina é compreensiva. Ele está usando o conectivo ou. E no ou, para ser verdadeira, uma delas ou as duas tem que ser verdadeiras. Então também não consigo falar nada. Na 3, se Ada é alegre, então Dina é compreensiva. Agora ele está usando o se então. Bom, mas ele falou que é falsa. No se então, para ser falsa, só temos um jeito. A primeira proposição ser verdadeira e a segunda proposição ser falsa. Então, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Ou seja, eu já matei que a Ada é alegre, tá certo? A Ada é alegre e a Dina é compreensiva, tá certo? Desculpa, a Dina não é compreensiva, porque tá falso, né? Aqui falava Dina é compreensiva, é falso. Então, a Dina não é compreensiva, tá certo? Bom, e na D, Beth é amigável ou Ellen é calada, verdadeira. Para ser verdadeira, uma delas ou as duas tem que ser verdadeiras, então não consigo fazer nada. Bom, mas com a Ada, sabendo a Ada e sabendo a Dina, eu posso voltar lá em cima, tá certo? Olha só aqui, na primeira afirmação. Ada é alegre? Ada é alegre, é verdade. E verdade e alguém vai ter que dar falso. E o e, para dar falso, uma delas tem que ser falsas. Como a primeira é verdadeira, a segunda só pode ser
falsa. Então, Beth não é amigável, tá certo? Não é amigável. Vamos para a segunda. Ele fala, Carla é faladora ou Dina é compreensiva? Então, ó, Dina é compreensiva? Não, Dina não é compreensiva. Então, isso é falso. Mas ele está usando o ou e está dando verdadeiro. Ou seja, uma delas teria que ser verdade. Como a segunda é falsa, somente a primeira é verdade. Então, Carla é faladora. Então, estava correta a primeira. E aí, na última, ele colocava o conectivo ou. E o conectivo ou, uma delas ou as duas teria que ser verdade. Mas Beth é amigável? Beth não é amigável, então é falso. E para dar verdadeiro, então, a Ellen tem que ser calada, certo? Então, Ellen é calada. E aí eu vou para as minhas afirmações aqui. Beth é amigável? Não, errado. Dina é compreensiva? Dina não é compreensiva, errado. Ellen é calada? Ellen é calada. Ada não é alegre, está errada. E Carla não é faladora, está errada. Portanto, alternativa letra C. Esse é o nosso 7º exercício. Vamos para o exercício de número 8, que diz o seguinte. Seja M a afirmação, Marília gosta de dançar, e J a afirmação, Jean gosta de estudar, considere a composição dessas duas afirmações. Ou Marília gosta de dançar, ou Jean gosta de estudar. A tabela verdade que representa corretamente os valores lógicos envolvidos nessa situação é... Bom, então aqui ele está usando o ou, certo? O conectivo ou. E ele só é verdade quando as duas forem diferentes, tá certo? Se as duas forem iguais, é falso. Então vamos colocar aqui. VV são iguais, então aqui vai ser falso. VF são diferentes, então fica V. FV são diferentes, então fica V. E FF são iguais, então fica F. E aí ele pergunta, os valores 1, 2, 3 e 4 da coluna ou M ou J devem ser preenchidos correta e respectivamente por... Então fica FVVF. Vamos lá. V não, F, V, VF. Tá aqui, ó. Alternativa, letra B. Então, esse é o nosso 8º exercício. Vamos para o exercício de número 9, que diz o seguinte. Para a questão, foi adotada a seguinte notação. O Vzinho significa disjunção, que é o ou, né? O circunflexo significa conjunção, que é o e. Esse símbolo é o de negação, que é o não. E aí, o Vzão é o verdadeiro e o Fzão é o falso. E P é o significado de um exemplo de proposição e Q é um outro exemplo de proposição, tá certo? Então, vamos lá. Ele fala, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente os valores de verdades faltandos nas células 1, 2, 3 da tabela verdade a seguir. Então, vamos lá. Ele colocou o P, colocou o Q, e aqui ele colocou a negação do P. Ou seja, onde era verdade vai ficar falso, onde era verdade ficou falso, onde era falso fica verdade, e onde era falso ficou verdade, tá certo? Então, eu já matei o 1 e o 2. O 1 e o 2 já é falso no 1 e verdade no 2. E no 3 é a negação do Q. Então, ó, onde é verdade no Q, aqui seria falso. É falso, fica verdade, é verdade, fica falso, e onde é falso, ficou verdade. Então, tá certo. E aí, o 3, então, ficou falso. E aí, eu vou na alternativa que está representado dessa maneira. E aí, a alternativa, letra A. Falso, verdade e falso. Tá bom? Vamos aí agora para o exercício de número 10, que diz o seguinte. Sobre as tabelas de verdade dos conectivos de disjunção inclusiva, conjunção e implicação material, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A disjunção, o que era? Era o conectivo OU. A conjunção é o conectivo
e a implicação é o conectivo se então, tá certo? Só para a gente poder estar lembrando aí. E vamos ver o que ele fala nas alternativas. As conjunções é o E, só são falsas quando ambos os conjuntos são falsos. Errado. Por quê? Porque ela é falsa desde que um seja falso, tá certo? Ou seja, seria melhor ele colocar as conjunções só são verdadeiras quando ambos os conjuntos são verdadeiros. Também estaria certo, tá bom? Então, nesse caso, errado. Não existe implicação falsa com antecedente verdadeiro. Pelo contrário, no se então só existe uma que é falsa, que é o verdadeiro e depois falso, e se tornava falso, que é o que eu costumo falar, que a Vera Fischer é falsa, tá certo? Então, existe implicação falsa com antecedente verdadeiro, ou seja, o primeiro valor é verdadeiro, acaba se tornando falso. Então, está errada também. As disjunções são falsas quando algum dos disjuntos é falsos. A disjunção é o ou, e ela só é falsa quando os dois são falsos, tá certo? Então, ele se equivocou aqui. Então, ele teria que falar que as disjunções são falsas quando os dois disjuntos são falsos, tá certo? Então, está errado. Na D, só há um caso em que as implicações são verdadeiras. Exatamente o contrário que eu havia falado na letra B. Nas implicações, a gente só tem um valor que é falso, quando era verdade e falso, tá certo? Então, está ao contrário, errado. E na letra E, as implicações só são verdadeiras quando o antecedente é falso. Exatamente, porque quando fosse falso com verdadeiro, era verdade. E quando era falso com falso, também é verdade quando a gente usa o se então, tá certo? Então, alternativa letra E. Esse é o nosso 10º exercício. Vamos para o exercício de número 11, que diz o seguinte. Na tabela a seguir, P e Q são duas sentenças. E as letras V e F representando, respectivamente, os significados de verdadeiro e falso. Considerando símbolos de negação, conjunção e disjunção, as expressões condizentes com 1, 2 e 3 são, respectivamente, então vamos lá. No 1 está verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, ou seja, só é falso quando os dois são falsos. Então, quer dizer que no 1 é o ou seja, é a disjunção. Então, no 1 é a disjunção aí de P e Q. Só é falso quando os dois são falsos. No 2, está verdadeiro, falso, falso, falso. Ou seja, só está dando verdadeiro no primeiro, que é quando P e Q são verdadeiros. Ou seja, isso só acontece quando eu uso a conjunção. Portanto, estou utilizando o ezinho, o conectivo e. Então, P e Q, tá certo? E por último tá falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. O que é isso? Vamos ver. Ele está exatamente negando o P, porque onde o P é verdadeiro, se tornou falso. Verdadeiro se tornou falso, falso se tornou verdadeiro e falso se tornou verdadeiro. Então, ele está negando o P, tá certo? Então, ficaria dessa forma. E aí está representado na letra A, tá certo? P e Q, P ou Q, desculpa, P e Q e a negação de P. Vamos aí para o exercício de número 12, que diz o seguinte. As alternativas que correspondem à equivalência lógica da proposição composta, se as frutas estão maduras, então é tempo de colheita, então eu tenho que achar uma que seja equivalente ao se então. E aí nós temos duas equivalências do se então. Vou colocar aqui, temos o P, está exatamente dessa forma, se, P, então Q. Temos duas formas de chegar na resposta. A primeira eu costumo falar Neymar sentou. O que é isso? O ne é de negar a primeira e mantém Neymar. Ne de negar e ma de manter a segunda. E daí sentou. Troco o sentão pelo ou. Tá
tá certo? E daí ficaria dessa forma, ela é equivalente. Ou se não, você nega a segunda, continua usando o centão e nega a primeira, tá certo? Então, vamos ter dois tipos de respostas. Uma delas, nega a primeira. As frutas não estão maduras, troca pelo ou, é tempo de colheita, seria uma resposta. E a outra resposta era negar a segunda primeiramente, então ficaria, se não é tempo de colheita, então as frutas não estão maduras. Então vamos achar, uma das duas tem que estar aí. Na primeira diz, as frutas não estão maduras ou é tempo de colheita. É exatamente o que eu acabei de comentar aqui quando eu troco pelo ou. Neguei a primeira e mantive a segunda. Portanto, a alternativa, a letra A. Uma afirmação logicamente equivalente à afirmação não quero comer agora ou vou tomar banho é... Então, vamos lá. Então, para ser equivalente lógica, não vou comer ou vou tomar banho, então ele está negando aqui esse não, ele nega a primeira, ele usa o ou e vou tomar banho, que é a segunda. Então, a equivalência lógica disso é exatamente manter a primeira, né, sem a negação, e utilizar o centão para o que, tá certo? É a equivalência lógica do ou. Então, vamos lá, vai ficar como? Se quero comer, então vou tomar banho, tá certo? Vou mudar para o se então. E aí vamos ter qual alternativa? Se quero comer agora, então não vou tomar banho, e se não está errado. Se quero comer agora, então vou tomar banho. É exatamente essa alternativa, letra B. Na C não poderia aparecer se não, na letra D também não poderia aparecer se não, e na letra E ela está trocada, tá certo? Portanto, realmente a alternativa letra B. E aí concluímos nossos exercícios, tá certo? Então não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, para não perder mais nenhum exercício, tá certo? Muito obrigado e ótimos estudos!